Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um programa Mariana Godão Entrevista. Boa noite, Mauro. Boa noite, Mariana. Boa noite a você que nos acompanha. Nossa entrevistada de hoje já ocupou várias vezes as manchetes policiais. É a ex-doleira Nelma Kodama. Ela foi a primeira presa na Operação Lava Jato. Ficou famosa quando tentou embarcar em 2014 para a Itália com 200 mil euros. Foi condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, por organização criminosa, evasão de divisas, por corrupção ativa. Foi a Nelma quem depois na CPI da Petrobras cantou Amada Amante, do Roberto Carlos. Amada Amante, lembra? Você lembra, né? Pois é, e nessa semana, Mariana, ela voltou aí a ganhar destaque porque ela postou numa rede social uma foto exibindo a tornozeleira eletrônica que ela usa junto com um sapato de uma marca de luxo. Sapato Chanel. É. Hoje, numa entrevista exclusiva, Nelma Kodama revela como é a rotina com essa tornozeleira eletrônica e fala sobre os detalhes da prisão. Vamos lá? Vamos nessa. Então vamos. Nelma, muito obrigada pela sua participação. Eu sei que você tem uma restrição de horários para poder participar. De que horas até que horas você pode ficar na rua? Quando é que você tem que estar em casa? Como funciona a prisão domiciliar? Eu estou no regime aberto diferenciado. Ok, eu posso sair então a partir das 6 horas da manhã e ficar na rua até 22 horas. Até às 10 da noite. 5 para as 10, vamos falar depois assim. você já tem que estar em casa. Então, já tenho que estar pode em sair casa. para comprar pão? Pode. E você faz isso? Você leva uma vida normal? Levo uma vida normal. Essa foto que você postou foi a foto que causou nas redes sociais essa semana. E aí muita gente falando do seu pé. Que pé horroroso, deveria ir a um podólogo. Que pé cascudo. Essa foto é recente? Não, Mariana. Essa foto ela está no arquivo de uma entrevista, uma matéria antiga, né? Em meados de 2016, e, portanto, eu tinha recém saído da carceragem. Fazia 2 anos, 3 meses e 11 dias que eu estava presa, portanto, não tinha podólogo, não tinha pedicure ou manicure. Quer dizer, então, você saiu da... você tinha acabado de sair da cadeia e você tirou essas fotos para a matéria da revista Veja, foi isso? Isso. Como é que o jornalista te convenceu a tirar fotos toda produzida? Bom, Mariana, em primeiro lugar, quando a gente sai, né, a gente sai muito zonza, muito atordoada. Não tem noção nem do espaço, né, porque eu morei em 2x1. Então, ficar fora, falta até ar. E eu me recordo que fazia 2 dias que eu tinha saído, né, e por volta das 9 horas da noite, tocou o interfone da minha casa, eu levei um susto, né? E atendi. E o porteiro falou que havia um advogado na porta da minha casa. E eu achei aquilo estranho. Falei, poxa, eu mal saí, já tem advogado, né? Enfim, eu pedi, então, para falar com a pessoa. O porteiro falou que ele não poderia entrar. Então, eu falei, por favor, me passa o telefone dele, que eu vou ligar. E liguei, e era o jornalista, que queria fazer uma entrevista. E eu acabei fazendo a entrevista. O que é que você quer esclarecer? Então, é assim, eu me sinto, embora eu esteja um pouco tímida, nervosa, né? Eu acho que é a oportunidade de eu mostrar como eu sou, né? Não como, por exemplo, está escrito que eu sou ladra e que bandida e isso, aquilo. Você não se considera uma bandida? Não, eu não me considero uma bandida. Você não se considera parte de uma quadrilha? Não, não me considero. Mas você considera que você cometeu crimes? Cometi crime. Que crimes que você cometeu? O crime é o seguinte, o que é um crime? Independe se você vai roubar uma galinha ou se vai roubar milhões e milhões da merenda, dinheiro de educação, de saúde, de segurança. Crime é crime, né? Então, se eu cometi um crime que, dentro da minha profissão, como doleira, ok? Então, era um meio o qual eu trabalhava com uma mercadoria que era dinheiro, ok? Então, é como se eu, ao invés de vender um carro, ok? Eu vendia dinheiro. Mas ser doleira é profissão mesmo?
Olha, o doleiro no Brasil, né, o doleiro, tá, é uma profissão, desde que você faça de uma forma declarada, ok? Então, existem os meios legais que são historiados pelas normas das instituições financeiras, do Banco Central, COAF, etc., etc. Então, dessa forma oficial, né, o doleiro é uma atividade lícita, né? Mas da minha forma que eu fazia não era lícita. Então, era uma forma de sonegar, né? De sonegar o imposto. Era só para sonegar o imposto ou era também para lavar dinheiro de origem ilícita? Mariana, se eu sou motorista de táxi, tá bom? Então, o que, que acontece? O passageiro entra no meu carro e, quando ele vai pagar, eu não sei de onde veio o dinheiro. Tá certo? Então, se era ilícito, era para lavar ou se era para ele viajar, ok? Por exemplo, a maioria da classe média viajou muito, né, para os Estados Unidos. Quem é que daqui não foi viajar, não comprou dólares? E será que todo mundo declarou? Né? Então, cometeram um crime também. A gente Né? recebeu várias participações aqui pelo Twitter. Eu pedi para as pessoas participarem. Então, uma das perguntas é do Henrique, que quer saber se valeu a pena. Henrique, depende do que você chama de valer a pena. Né? Valeu a pena eu trabalhar, né, porque era a minha profissão. Eu trabalhava aproximadamente de 10 a 16 horas por dia, então, no meu trabalho, valeu a pena pelo meu trabalho. O Célio Braga pergunta se você não precisa mais contar dinheiro, se você é rica. Eu sou rica, eu sou uma pessoa rica de experiência, de tudo aquilo que eu vivi. O Luiz Henrique pergunta se no Brasil o crime compensa. Depende do crime, se ele roubou uma galinha ou se ele roubou propina. Quando uma pessoa trabalha e lida com milhões de dólares, da maneira como você fazia, e vendo como o Youssef fazia, porque vocês tiveram um relacionamento durante alguns anos, o próprio Youssef já tinha sido investigado, já tinha feito uma delação, um acordo de delação, já tinha voltado a praticar exatamente o mesmo crime. Não tem saída desse esquema? Não tem como sair? É só o que se sabe fazer? Não se imagina que a polícia está na esquina, que você corre o risco de ser presa, que o que você faz é errado? Mariana, enquanto o Brasil tiver uma taxa muito alta de imposto, tá certo? Eu acho que isso vai continuar. Sério? Sério. Né? Porque vai continuar existindo doleiro, vai continuar existindo propina, vai continuar existindo corrupção? Eu acredito que sim, Mariana. Infelizmente, sim. Mesmo com todo o combate à corrupção, com toda tudo que a Lava Jato fez, com toda a atenção, a vigilância que hoje existe, as pessoas não estariam mais temerosas, mais cautelosas para praticar esse tipo de crime? Hoje em dia, né, graças a todos esses métodos, né? Então, hoje em dia é mais difícil, né? Mas, infelizmente, sempre há um jeito de querer sonegar, né? Será que a questão é tanto assim a sonegação e não seria mais principalmente a ocultação de valores que a pessoa não tem como explicar de onde vieram, porque provavelmente vieram de corrupção ou de algum outro ilícito, por exemplo, tráfico de drogas? Não é, o uso do trabalho dos doleiros não estaria mais voltado a esse tipo de dinheiro que você mesma disse que você não conhece a origem? Volto a falar, se eu sou uma motorista de táxi, a gente não sabe de onde vem o dinheiro. O dinheiro não vem com uma marquinha falando assim, ó, esse dinheiro veio da bolsa de Mariana. Entendeu? Esse dinheiro veio
tal, tal, tal. A gente não tem isso. Esse tipo de discrição faz parte do trabalho do doleiro. Não perguntar, não querer saber de onde vem o dinheiro. A pessoa chega ali, olha, eu tenho tanto aqui, Doleiro tenho não tem tantos milhões, eu problema de preciso... consciência. Não é uma questão de consciência, é uma questão de discrição. Porque é exatamente isso que o Gil do Brito pergunta. Como dá para ser feliz vivendo às custas da desgraça de milhões de brasileiros pobres? Eu não entendi a pergunta. O que isso tem relacionado a mim? A gente vê que Né, você não faz a ligação mesmo da corrupção ou do fruto da corrupção com o efeito que ela tem no Brasil mais profundo mesmo. Mariana, eu volto a dizer... O dinheiro que é desviado da saúde e o político pega e usa um doleiro para mandar esse dinheiro para a Suíça ou para as Ilhas Caimão ou para onde for, acaba faltando para o brasileiro no final da linha, né? No final da linha. Volto a dizer, eu era doleira. Eu comprava e vendia dólares, né? Então, eu ficava com ínfimo spread. Um valor, né? um valor muito menor, pequeno. uma Então, se eu comprasse 100 mil dólares e vendesse esses mesmos 100 mil dólares, eu não era dona dos 100 mil dólares. Eu era dona daquele centavo que aquilo originou. Então, eu não roubei esses 100 mil dólares, portanto, eu não gastei esses 100 mil dólares comprando Chanel. Né? Eu comprei o Chanel com aquele ínfimo, né, spread que eu tinha, com centavos. Exatamente. E correndo muito risco, né, como você mesma citou aí, porque é uma forma ilegal, é um banco paralelo, o qual ele não é oficial, mas é um banco forte, porque você movimenta o dinheiro de outras pessoas e essas pessoas confiam em você. Né? Você não tem nenhum documento assinado, você não tem uma nota promissória, um cheque, nada disso. Né? Então, é uma confiança. Relação de muita confiança. É uma relação de muita confiança, de credibilidade, a qual... será que tem isso dentro dos bancos, das instituições financeiras? Como é que Nelma, como é que funciona uma operação de câmbio feita por um doleiro? Por exemplo, você pega e compra um produto, você importa esse produto. Vamos colocar que você importou e pagou 10 mil dólares, ok? Então, o que acontece? Você tem que mandar, né, esse dinheiro para a China, por exemplo, ok? Então, quando você manda, você tem o quê? Você tem uma carga de impostos em cima disso. E são os impostos em efeito cascata. Né? E o que acontece? Por isso é que ele pega, então, parte disso, ele fala assim, bom, eu vou mandar 3 mil dólares oficialmente, tá certo? E os 7 mil dólares eu vou mandar através do doleiro. Tá certo? Aí ele paga o imposto sobre 30% do valor e 70% ele paga, do valor não vai por fora. Às vezes é mais, né, Mariana? Porque é efeito cascata. E se esses impostos, tá certo? Eles realmente fossem restituídos para a sociedade, para a saúde, para a educação, para a segurança, tá certo? Eu acho que nós sentiríamos mais confortáveis em pagar imposto. Então, veja bem, em outros países que a carga tributária não é grande e realmente de fato, utilizado em tudo isso, o filho vai estudar numa escola pública e ele tem prazer de pagar o imposto. Não, eu entendo o seu ponto, aliás, eu acho que ele é da população inteira. Todos nós gostaríamos de que os nossos impostos fossem mais bem aplicados. Inclusive, eu pago escola particular para os meus filhos porque não tenho ainda como colocar na escola pública por uma questão de qualidade. Adoraria não precisar pagar a escola particular, mas eu pago os meus impostos mesmo assim, porque é uma obrigação de todos nós. Então, o fato do Estado não nos dar a contrapartida devida, embora nos revolte, não nos tira a obrigação de pagar os nossos impostos. Não justifica, né? Não justifica que a gente cometa esse tipo de crime. Os fins justificam os meios? Não justifica, né? Então, você está certo.
mas você não se sentiria mais Claro que confortável, sim. muito mais Claro que sim. feliz É. se você pagando os seus Claro, impostos. claro, Você foi sente como- que foi você como já eu disse, pagou a mas- sua dívida com a sociedade pelo tempo que você ficou presa na cadeia, encarcerada mesmo? Você sente que você já pagou a sua Sim, dívida? sim, claro que sim. Claro que sim, porque Como foi ficar... Quanto tempo você ficou presa? 2 anos, 3 meses e 11 dias. Qual foi a... Como foi? Eu fui enterrada viva, né? Fui enterrada viva por ter sido doleira, né? Por dirigir um táxi. Eu comprava e vendia dólar. Então eu fui enterrada viva. Esse problema que eu tive, né? Isso, vamos colocar assim, acabou com a minha vida? Não, não posso falar isso porque eu estou aqui. Eu estou aqui hoje e então não acabou com a minha vida, mas assim fez uma devassa na minha vida, na vida da minha família, né? E na vida desse país, né? Essa operação, ela foi uma devassa nesse país, né? E será que valeu a pena essa operação para esse país, gente? Você Acabou não a acha? corrupção? Mas corrupção é um mal necessário? Não, eu não falei que a corrupção é um mal necessário. Eu falei que quando eu fui embora de São Paulo, em 2014, eu deixei aqui uma cidade rica, uma cidade onde as pessoas tinham esperança, onde as pessoas podiam comer melhor, vestir melhor e tinha emprego, né? Eu acho que com certeza vocês Mas se você está lembram dizendo em que parte da culpa 2008. pela crise que o Brasil vive hoje é da Operação Lava Jato? Ou dos efeitos que ela causou? Dos dois, né? Veja só, vamos lá. Como está hoje? Hoje o Brasil tem mais de 13 milhões de desempregados, Certo. está vivendo uma crise. Quanto a Operação Lava Jato reverteu para os cofres públicos? Quanto? Conseguiu recuperar alguns bilhões de volta para a Petrobras. Quanto custou isso para o Brasil? Só para a Petrobras, quanto custou? Mas agora a empresa está se reestruturando. Tá, mas quanto custou para o Brasil? Né? Então, são perguntas, né? Você não acha que valeu a pena isso? Eu acho que valeria a pena se não tivesse sido conduzida dessa forma, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, quando uma pessoa faz uma delação, uma colaboração, um empresário faz, a empresa dele ela é protegida, né? Há-se o acordo de leniência, então não tem aquela coisa de tantas pessoas ficarem desempregadas, né? Então isso foi muito prejudicial. Você acha que, por exemplo, o acordo que os irmãos Batista fizeram poderia ter sido melhor no sentido de preservar mais a empresa A e empresa, os empregos claro, que gerava? a empresa, os empregos, claro que sim. Você também gostaria de ter sido preservada de alguma maneira? Por que você não colaborou mais com a justiça? Qual foi o acordo que você fez e o que você tirou disso? Olha, o meu acordo, ele foi um acordo muito difícil, né? Geralmente, as pessoas que entraram nessa operação, elas ficaram presas, né, preventivamente, sem uma data de saída, porque quando havia a prisão preventiva, ela era 90 dias e renovava-se para mais 90 dias, né? No meu caso, eu fiquei preventivamente presa por 90 dias e depois mais 90 dias, entendeu? Até que, se eu não falasse, ou se eu não entregasse, ou se eu não houvesse perdimento de tudo, eu não sairia, né? Então, foi um acordo difícil, muito difícil. Foi duro, duro, mas muito tem duro. que ser duro para começar a mudar, porque como não foi duro, por exemplo, o Youssef já tinha sido preso antes, em outras operações, o Alberto Youssef, com quem a Nelma teve um relacionamento até 2009, já é um doleiro muito conhecido da Polícia Federal. São várias as operações anteriores que,
como não tinha essa dureza, ele continuou fazendo a mesma coisa. O crime continua se você não tem uma punição muito exemplar. Então, eu acho que essa punição foi dura e para que fosse dado um basta mesmo. É por isso que eu acho que muitas pessoas hoje conseguem acreditar que isso vai parar ou pelo menos diminuir muito, porque dessa vez houve punição. A prisão do Dario Messer era algo que você esperava que acontecesse? Sim, claro que sim. Sim, o Dario O doleiro dos doleiros. O doleiro dos doleiros, ele era um doleiro como eu. A diferença são zeros, né? Eu era uma doleira menor, ele era um doleiro maior, né? Então a diferença entre eu e ele são dígitos, são zero. Mas você chegou a crime, trabalhar? é o roubar galinha e roubar milhões, né? Você chegou a trabalhar com o Dario Messer? Indiretamente, sim, né? Porque as operações se cruzavam e com certeza, sim. Como é que é isso? Como é que acontece esse cruzamento das operações? Por exemplo, vamos lá, você vendeu um carro, ok? Aí você vendeu um carro para uma loja e esse lojista pegou e te pagou com o dinheiro de uma outra pessoa, tá certo? Então acaba se cruzando o quê? As compensações. Você cometeu o crime? Não. Simplesmente você passou por, né, o dinheiro, ele não tem nome. Porque, por exemplo, quando você manda dinheiro para o exterior, você recolhe aqui em Quando reais. eu mandava. Quando alguém manda, Sim. né, recolhe aqui em reais e é Sim. preciso que alguém tenha dólares no exterior para pagar isso lá fora, né? Sim. É assim que as operações vão se cruzando, quer dizer, Também, sim. saber quem é que tem dólar aí fora para pagar esse Exatamente. cliente que eu tenho aqui no Brasil. Sempre tem alguém que está vendendo e a outra ponta que está comprando e vice-versa, né? Agora, você estava dando aquele exemplo da pessoa que faz a importação, né? Importou uma máquina, custou 10 mil, pagou 30 mil, pagou 3 mil oficialmente e 7 mil usou o serviço de um doleiro. Sim. Como é que o doleiro faz para que esses 7 mil sejam pagos lá no exterior para a pessoa que vendeu a máquina? Você acabou de responder, né? Então, às vezes, existe uma pessoa lá fora que tem esse valor e queira vender os 7 mil dólares e precisa dos reais aqui no Brasil, né? Ou através de importações fictícias, fraudulentas, que foi o caso de algumas corretoras que foram fechadas porque faziam, então, operações fraudulentas. Eu mesma, né, tive a condenação de 91 contratos que foram celebrados de forma ilícita, ou seja, foram operações de importações fraudulentas que nunca importou nada. Né? Assim, Você sabia? Fachada, né? Empresas de fachada. Você sabia que essas empresas eram de fachada? Sim, sabia? Sim, porque é uma operação estruturada, a qual era necessário usar-se desse meio para que evadisse o dinheiro para o exterior. Nelma, você disse sobre a prisão que você foi enterrada viva. Sim. Eu queria saber se eu posso perguntar como era a rotina na cadeia, o que é que você fazia, o que comia, qual era a atividade? Bom, como é que você manteve a sanidade? Eu tive duas cadeias, né? Quando eu fui presa em 14 de março de 2014, eu fui para a Superintendência da Polícia Federal, fiquei 3 meses lá, e depois eu fui transferida, no dia 11 de junho de 2014, para a penitenciária feminina de Piraquara. Lá realmente foi muito duro, né? Eu fiquei 9 meses num presídio, com 470 internas, 450, e as condições eram assim muito ruins, muito ruins. Embora eu sou dentista, né? Então eu tinha Você tem nível universitário? Nível universitário. Eu tinha uma cela sozinha, mas era muito ruim, muito ruim.
E depois eu fui transferida para a Superintendência da Polícia Federal, onde eu fiquei 16 meses, e onde tinha era melhor, né? A comida, a forma que a minha família ia me visitar, então não tinha aquela coisa de que tem que se passar, né, por uma revista e você receber a sua comida, o seu jumbo, né, em Como era a saquinhos. comida? Pois é, Mariana, a comida era incomível, né? Então eu passei muita fome e não dava para comer. Eu sobrevivi de Nescau com bolacha, água e sal, 2 colheres de leite ninho e um pouco de água, onde eu batia aquilo e comia aquilo, porque não dava para comer, a comida não dava para comer, né? É uma coisa assim que é realmente ser enterrada viva. Você perde a noção de tudo. Eu me lembro muito bem a saudade que eu tinha de poder ver a lua, né? De poder sentir o cheiro da manhã, aquela coisa toda. E teve uma ocasião que eu precisei fazer um exame de sangue e havia marcado na farmácia para fazer a coleta do sangue. Então, eles me liberaram a cerca de 6h30 da manhã. Foi quando eu saí, né, pelo pátio, eu consegui sentir o cheiro do amanhecer. É uma coisa assim que eu me lembro até hoje, né? E não sei, só quem passou por isso sabe. E realmente você tem que ser uma pessoa muito forte para poder manter aquela sanidade, né? E principalmente vendo a sua família sofrer junto com você. Eu não sei o que é pior, Mariana, se é quem está preso, né? Ou quem está fora. Você ainda usa a tornozeleira eletrônica? Você se incomoda se eu pedir para você mostrar? Não me incomodo, não. Em que perna que você usa? Eu uso ela aqui na perna esquerda, né? Então, aqui eu coloco um lencinho. Ah, você põe sempre o lencinho para... Então, Mariana, eu coloco um lencinho porque, assim, quando eu saio na rua, né, e às vezes eu quero usar um vestido, uma saia, alguma coisa assim, eu não quero afrontar as pessoas, né? Você usa para as pessoas não se sentirem incomodadas com a sua tornozeleira? Não, eu não me sinto incomodada, né? Entendeu? Mas, assim, às vezes a pessoa, uma amiga minha que está comigo, pode ser que alguém me afronte, eu não quero afrontar a pessoa que está ao meu lado, né? Então eu uso um lencinho, né, que fica até bonitinho, né? Tava bem bonitinho. Né? Deixa eu ver. E precisa tem bateria? Então, quanto tempo dura? Todo mundo pergunta isso, né? Eu durmo na bateria, eu durmo na tomada, né? Você dorme plugada? Eu durmo plugada, né? Então eu coloco a bateria aqui, o carregador aqui, durmo, ok? Então aqui, ó, você está vendo, ela tá verdinha, então quer dizer que eu estou sendo monitorada. E quando ela dá azulzinho, então eu tenho que ir para um lugar onde tem sinal, né? E aí quando dá vermelhinho é porque a bateria está acabando, né? E as pessoas perguntam: mas você pode tirar para tomar banho? Não, eu não posso tirar para tomar banho porque não pode tirar, né? Pode molhar? Pode molhar e pode mergulhar, pode, né? É uma vida normal, né? É melhor usar a tornozeleira do que ficar presa em regime fechado. Então, no início me incomodou, claro, né? Porque uma coisa que é igual, por exemplo, quando a gente faz cirurgia plástica e usa aquela cinta, né? Incomoda, né? Mas depois... Sei, ainda não fiz, mas quando eu fizer eu te conto. Não, eu já fiz, entendeu? Então, incomoda, mas depois do 5º dia, 6º dia, você faz parte vai fazendo parte, entendeu? Depois, quando você tira, até se sente falta. Eu não vou sentir falta. Você é uma pessoa vaidosa, não é? Eu sou uma pessoa vaidosa. Eu acho que foi por isso que conseguiram te convencer a fazer as fotos produzidas para aquela matéria. Então, na verdade, aquelas fotos, o jornalista, ele me prometeu e não deu o meu book de 50 anos, né? Ele falou para mim: olha, vamos fazer umas fotos mais produzidas, né?
que como você vai fazer 50 anos, então a gente vai te presentear com um book. E até hoje eu estou esperando, hein? Não, você foi muito ingênua, porque você está fazendo uma matéria para a revista Veja e tira foto mais produzida, você acha que ele não vai usar na matéria? Claro que vai. Mariana, eu acreditei naquilo que ele falou. Então, eu era doleira, então as pessoas, quando eu falava que eu ia fazer uma operação, tá certo? Eu fazia. E aquela pessoa me entregava 1.000, milhões na minha mão e nunca sumiu, nunca faltou R$1. E mesmo embora muitas vezes eu tivesse problemas de assalto, de contas bloqueadas, nunca nenhum cliente deixou de receber. Então, eu acreditei no que ele falou, né? O fato dele cumprir ou não, aí já é um problema dele, né? Eu acreditei. Então, você então tem é isso. um lado meio ingênuo, então, de confiar demais nas pessoas. Você foi ingênua em confiar demais no Alberto Youssef? Ingênua? Não, eu estava apaixonada, né? Então, eu acho que quem não é ingênua, né? Durante a ama. paixão. Nelma, Pois não. por que você decidiu postar de novo a foto? Porque a foto tinha sido publicada na revista, Sim, o jornalista fez a promessa que fez, enfim. Mas por que você decidiu usar novamente essa foto agora, nessa semana, na rede social? É uma afronta? Porque falaram, ela está afrontando. Não, de forma alguma. Eu tenho um grupo de amigas, né? E nós resolvemos fazer um bazar do desapego, né? E você está vendendo esse Chanel? Olha, eu estou vendendo. Se alguém quiser comprar, eu vendo. E justamente nós fizemos um grupo, né, do Desapega-Pega. E esse dinheiro é para ser revertido, pelo menos a minha parte, né, para um asilo, uma casa de 10 velhinhas em Botuporanga, no interior de São Paulo, onde essas velhinhas elas vivem do recurso da comunidade, né? Então foi por isso que eu fiz. E assim, falando para minhas amigas, tem um Chanel aqui e tem um Valentino. Quem dá mais, vamos. Você está vendendo o Valentino também? Vendo, claro. A gente vê só um pedacinho, mas é um vestido vermelho. É um vestido vermelho. Você não imaginou que as pessoas pudessem novamente associar isso como uma espécie de ostentação, como se você estivesse estando nem aí para o resto das pessoas, Olha, do país? Não, porque assim, eu não me considero uma pessoa que ostento, né? Eu sempre trabalhei muito para adquirir as coisas que eu adquiri, ok? E isso, não sei se isso é ostentar, então as pessoas então que trabalham ostentam, não sei. Você prefere usar a tornozeleira, mas poder usar um Chanel, ou andar de chinelo e sem tornozeleira? Eu prefiro usar, eu prefiro andar de chinelo, entendeu? E ser livre, claro. O que adianta você ter milhões, né, e estar preso, né? Por exemplo, governadores, ex-governadores, ministros, empresários que foram presos quando estavam ali na cela, né, na carceragem da Polícia Federal comigo. Ele era uma pessoa como eu, como a pessoa que sei lá, assaltou a Caixa Econômica Federal. Então, tem uma história muito bacana do Natal de 2015, na carceragem da Polícia Federal, né? Posso contar? Pode. Então, essa história foi o meu segundo Natal na carceragem. E estava o Alberto Youssef, Pedro Correia, Seu Bunlai, eu e uma outra pessoa, Paulo, que não tinha nada a ver com a Lava Jato, e mais uma outra pessoa, não me recordo, enfim. E nós fizemos uma confraternização de Natal, claro, né? Natal, vamos confraternizar. E nós éramos, quem cuidava da gente eram agentes, agentes federais de presídio de segurança máxima. Então, eles ficavam, de 3 em 3 meses, havia um rodízio.
né? E nessa época, eu me recordo, estava o agente Machado. Pensa num homem chato. Pensa num homem crica, era o agente Machado, com todo respeito. Mas foi incrível, porque assim, não tinha jeito, não tinha como, né, a gente não se afeiçoar. Eles conosco e a gente com eles, né? Enfim, esse Natal nós fizemos a confraternização. O seu Newton Inchi, o japonês da Lava Jato, um homem que merece todo o meu respeito, ele permitiu que as nossas famílias, né, trouxesse comida, né, embora fosse divulgado diferente, mas para não falar, preso vai comer coisa boa, não sei o quê, mas, gente, comida é comida, né? Enfim, nós, no meio dessa confraternização, nós éramos também vigiados 24 horas por câmeras, né? O que aconteceu? Naquele momento, o agente Machado falando, né, sobre toda aquela confraternização, e ele contando depois para a gente, né, que ele tinha um celular e ele poderia fotografar aquilo, né, porque ele estava vivendo um momento histórico, né, um doleiro preso, uma doleira, um político, o amigo do Lula, aquela coisa toda, então ele queria fotografar. Mas, naquele momento, além dele não poder, obviamente, né, ele lembrou de uma história bonita que ele contava de um jornalista que ele tinha que o trabalho dele era entrevistar um fotógrafo, né, que ia fotografar um urso no Himalaia, e ele foi atrás do fotógrafo tal, e quando ele conseguiu achar o fotógrafo e o fotógrafo estar diante do urso branco, né, o fotógrafo mirou bem o urso e não fotografou. Não fotografou. Então o jornalista perguntou, né, por que ele não tinha feito aquilo, e ele disse: eu não fiz isso porque a beleza não precisa de plateia. Então, o que isso quer dizer? Aquela confraternização naquele momento não era eu, a doleira, né, o Alberto, o delator, o Pedro Coelho. Nós éramos o quê? Seres humanos, né, convivendo ali, no mesmo padrão, com cada um com o seu problema, com a sua dor, né, cada um com a sua família lá fora. Então, é isso, Mariana. Ele estava vendo a dimensão humana. A dimensão humana, né? Que é isso que eu acredito que algumas pessoas que escrevem, né, tiraram ali ladra, etc, etc. Assim, elas não sabem o que eu passei, elas não sabem o que eu fiz, né? E elas não sabem o que de fato é. Então, é difícil enxergar a então, dimensão humana no Sérgio Cabral, que foi governador do Rio de Janeiro. Mas Sérgio Cabral, eu estou falando de mim. Sérgio Cabral, ele responde por ele, eu estou falando de mim, né? Então, eu não fui eleita governadora. Eu não fui eleita pelo povo para estar defendendo um Estado, e eu não roubei um Estado, eu não saqueei um Estado. Eu não roubei merenda, não, pelo contrário. Então, hoje, ele está num presídio, se ele tem regalias ou não tem regalias, mas ele está vivendo o quê? Aquilo que ele fez. E ele foi condenado, aí está com 234 anos, ele tem que viver mais ou menos umas né, sei lá, bastante vidas para isso, né? Então, isso eu considero crime pesado, porque isso é pior que homicídio. Desculpa. Porque você está matando a educação, está matando. Então, isso para mim é pior que um homicida. Voltamos à nossa entrevista com Nelma Kodama, que foi a primeira doleira presa na Operação Lava Jato. Você foi presa em 2014, com 200 mil euros na calcinha? Não foi na calcinha. Não era na calcinha? Não era. Não era mesmo, na calcinha. Não. Eu acho que eles usaram isso porque meses,
uns 3, 4 meses antes disso acontecer, eu acho que pegaram um deputado com dinheiro na cueca, né? Então, eu acho que eles queriam colocar uma mulher com dinheiro na calcinha, né? Porque Onde estava o dinheiro? o dinheiro estava no bolso de trás da minha calça jeans, Como né? é que enfia 200 mil euros no bolso de trás da calça jeans? Mariana, eram notas de 500, né? E Eu nunca vi uma dá- nota de 500 euros, desculpa. Mas Nem existe mais, né? não existe mais, né? Então é um bolinho assim, né? Então 100 mil euros aqui, 100 mil euros aqui no bolso de trás, né? E eu não estava na calcinha. Nelma Kodama foi presa, foi acusada de formação de quadrilha e tem um envolvimento já muito antigo com esses crimes, inclusive alguns que envolvem. Eu me lembro de ter visto a prisão na época do juiz Rocha Matos Sim. com a quadrilha de Kodama. Não era de Kodama, era Anaconda, Era que era Operação Anaconda. Anaconda, que era do juiz João Carlos da Rocha Matos, que era um juiz brilhante, inteligentíssimo, mas infelizmente ele usou assim de uma outra forma, né? Então Ele vendia sentenças. ele vendia foi sentenças condenado por venda de sentença. por venda de sentenças, né? Então você vê, aí era um juiz. E você chegou a trabalhar com ele ou trabalhar para ele? O João Carlos, eu cheguei a trabalhar com ele, né? Com a ex-mulher dele, a Norma, né? Na época ela era auditora fiscal da Receita Federal e ela tinha montado uma casa de câmbio junto com o irmão dela e então eu cheguei a trabalhar com ele, sim. Você ainda responde a outros inquéritos? Os seus bens foram bloqueados, confiscados? Era um perdimento. Perdimento total? Perdimento total e também, boa parte, eu tive que abrir mão dos meus bens em benefício do meu acordo. O que você, você Tudo. pensa sobre seu futuro? Você tem medo de ser presa novamente? Como é que você pretende viver daqui para frente? Como é que você se mantém hoje? Bom, medo de ser presa eu não tenho, porque a não ser que eu cometesse algum crime. Mas eu digo esses outros inquéritos que ainda estão. Não, o único benefício que eu tive no meu acordo foi essa isenção, né, de qualquer problema que eu tivesse com esses inquéritos, né? Então eu sou colaboradora. Então não, eu sou colaboradora nesses inquéritos. Então não há o porquê ser presa tem disso. sido chamada a depor, a colaborar, a prestar informações? Sim, tem sido? Mesmo porque esse é uma obrigação que eu tenho, né? De toda vez que eu for chamada, intimada, então eu devo comparecer e devo cumprir com a verdade e prestar meu depoimento. Então, são obrigações né, que eu tenho, eu também teria os direitos, porque é um acordo. Né? Um acordo, é um acordo, né? Um acordo tem que ser bom para dois. Se não é bom para dois, então não é um acordo. Quando né? foi, por exemplo, a última vez que você foi chamada a depor e a prestar informações para um desses inquéritos? Eu acredito que foi em junho. Isso tudo corre pela Polícia Federal, né? Sob sigilo. Sob sigilo, então, desculpa, eu não posso estar comentando a respeito disso. Que também está no acordo, então eu não posso. Com o perdimento total, onde você mora hoje? Eu continuo morando no meu apartamento, né, pelo direito do meu acordo, porque eu entreguei, inclusive, a minha casa, né, meu único bem de família. Então, eu tenho o direito de morar lá até 2022. E depois, então, se eu não conseguir comprá-lo de volta, pagar por uma coisa que eu já paguei, e paguei imposto também. Né? Eu paguei imposto. Normal, né, Normal, Nelma? não é? Então, pagamos então, todos. Paguei, né? Você imposto. ainda tem uma multa de alguns milhões. Milhões de reais, que foi... Quantos milhões? 15 milhões de reais. 15 mais 78. É bastante, viu, Mariana?
Gostaria muito de pagar, mas é muito zero. Eu acho que, no momento, eu não tenho condições de pagar. Como é que você sobrevive hoje? O que você faz? Você trabalha? Eu trabalho e sobrevivo. Foi me deixado uma parte de um bem que gera renda, foi me deixado, mas é muito pouco. Então, eu complemento isso com um trabalho de consultoria. Consultoria financeira? Consultoria de moda, de decoração, enfim. Pelo seu acordo, você pode, de alguma forma, prestar algum tipo de consultoria financeira? Sim, desde que eu não opere ilicitamente com câmbio. Mauro, Nelma, a gente tem visto o vazamento de conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, revelando em alguns momentos como eles dialogavam em relação à Lava Jato. Você tem acompanhado essa cobertura e qual a sua opinião a respeito? Eu tenho muita tristeza disso, né? Isso me dá muita tristeza, mas o que te deixa triste? o que me deixa triste foi comprovado, Mariana, né, que houve a ditadura aqui, né? E foi descoberto os porões da ditadura. Então, eu acho que está sendo descoberto também os porões da Lava Jato. Você não acha que esse vazamento também pode ter sido feito por pessoas que têm um interesse até em prejudicar a própria operação? Quer dizer, há uma intenção atrás de tudo. Sempre há uma intenção atrás de tudo, né, Mariana? Sempre há. Né? Sempre há uma intenção atrás de uma operação. Você poderia... no final do ano passado, você mencionou o Natal, nessa história que você contou sobre a confraternização ainda na cadeia, e você, no final do ano, no último ano do governo Michel Temer, ele assinou um indulto. Sim. Que incluía os presos por crimes financeiros. Isso poderia te beneficiar? A sua defesa chegou a pedir para você ser beneficiada pelo indulto do Michel Temer? É um direito, né? É um indulto. E esse indulto foi assinado pela autoridade maior, né? No caso, na época, o presidente Temer. Então, a minha defesa entrou, sim, para que eu fosse beneficiada por esse indulto. Em que pé está esse pedido? Nós estamos aguardando e eu espero que seja breve. Né? Já chegou às mãos de algum juiz? Não, ainda não. O Ministério Público se opõe a essa... O Ministério Público, ele deferiu, ele não é óbice, tá certo, ao indulto. Então, resta agora o juiz acatar isso, né? Esse indulto, que é um direito assinado pelo ex-presidente Temer. Como é que uma dentista virou doleira? Isso é um assunto para próxima entrevista. Não, estou brincando. Uma dentista... Você sabe que no meu segundo ano de faculdade, Mariana, eu senti no meu coração que eu não ia ser dentista. Mas falei, olha, eu estou aqui, eu vou terminar. Quando eu fiz a primeira dentadura, gente, meu Deus do céu, foi um horror, foi um desastre. Então, eu falei, não vou ser dentista. E eu terminei a faculdade de odontologia em 92. Quando foi em 93, eu vim para São Paulo. Né? Eu sou do interior de Lins e me lembro perfeitamente que cidadezinha pequena, né? Então eu peguei meu carro, coloquei todas as coisas dentro do meu carro, os livros, discos, saudade, né? Dos discos, né? E conforme eu ia saindo da cidade, né? As luzes iam se apagando, então aquele cordão umbilical ia se, sabe? Ia cortando. Então, eu sou essa pessoa, né, que eu tenho família, eu tenho as minhas raízes, os meus princípios, caráter, e eu estou recomeçando a minha vida. Né? Eu recomeço todos os dias quando eu acordo. Se eu for pensar em tudo aquilo que eu passei ou nos problemas que... Por exemplo, esse problema de Receita Federal, não posso ter uma conta em banco, nada. Eu não acordo,
né? Então eu não olho para trás, eu olho para frente e é isso. Eu acho que essa é a maior lição, né? A lição de que nada é para sempre, entendeu? Nada é para sempre e não há mal que sempre dure. E o importante é saber que eu superei. Hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher muito feliz, muito feliz. Eu sou muito feliz. E estou sempre pronta para recomeçar. E é isso que eu estou fazendo, cuidando da minha vida. Então, quanto a esses comentários de bandida que rouba isso, eu desejo que essas pessoas também possam recomeçar. Nelma, né? você se arrepende de algo ou faria algo diferente? Olha, se arrepender não resolve, porque o passado passou, passado. Né? Se eu faria diferente, não adianta, porque não vai dar para fazer diferente. Né? Eu tenho 53 anos e daqui para frente a vida passa muito rápido. Então, eu faria o melhor. É o que eu estou fazendo o melhor, dando o melhor de mim. E assim a gente encerra a nossa entrevista com Nelma Kodama. E você conhece um pouquinho da mulher que virou manchete porque foi a primeira doleira presa na Lava Jato e agora colabora com o trabalho da Polícia Federal. Nelma, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada a vocês. Boa noite a todos, até sexta-feira que vem. Boa noite, Mauro. Tchau, Mariana, boa noite. Obrigada, Nelma. Tchau, Obrigada. tchau. Boa noite a todos.